Olá, dia 24 de agosto de 2022 e você está no Previdência em 10 minutos. Aqui você fica diariamente atualizado de todos os temas do direito previdenciário. E se você ainda não está sendo intimado a nos ouvir e se atualizar, esse é o momento. Se inscreve aqui, clica no sininho e seja notificado diariamente acerca das novidades do direito previdenciário. Ontem, no dia 23 de agosto de 2022, aconteceu na cidade de Feira de Santana o primeiro simpósio nacional de previdência pública, realizado pela ANEPREM. Naquela oportunidade, estiveram ali diversos regimes próprios da Bahia, do Maranhão, também de Pernambuco, para discutir todas essas questões relativas à previdência dos servidores públicos. Teremos ainda outro encontro em setembro que irá continuar essa discussão acerca da necessidade de adequação dos regimes próprios de previdência dos servidores em relação ainda à emenda constitucional de 2019, necessidade de regularização da legislação, necessidade de regularização das questões de gestão, certificação dos gestores. Então, você, servidor público, já está acompanhando o seu RPPS, já está acompanhando os investimentos, os gestores. É muito importante que você, servidor, se assessore de todas as questões do seu regime próprio. Afinal de contas, a Previdência não é doente, a Previdência é do servidor e você precisa estar comprometido também com isso. Vamos hoje dar duas notícias e discutir aqui algumas questões muito importantes. Primeira, concedida aposentadoria por incapacidade permanente a diarista com enfermidades crônicas. Vamos tratar um pouquinho aqui sobre essa questão das enfermidades crônicas e da chamada incapacidade social. Tema relevantíssimo. E vamos trazer aqui um tema que não está ligado necessariamente à questão da previdência social, porém trata-se de uma questão, né, de uma decisão que abrange a Seguridade Social e, portanto, achei muito relevante que a gente discutisse aqui com vocês um pouquinho sobre esse assunto, que é a liberação de FGTS para um pai que tem um filho com autismo e que, por conta disso, teve o seu FGTS liberado. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre isso, né? Para a segunda Câmara do TRF3, a doença grave, ela afasta a taxatividade da Lei 8.036 de 1990, que é a lei que trata do FGTS. O que aconteceu aqui no caso? Foi feito um pedido para a liberação de FGTS para custeio de tratamento familiar, né, no caso do filho. Essa é uma discussão que, por vezes, retoma o judiciário. Quando você tem uma enfermidade grave, existe um rol taxativo de enfermidades em que você pode liberar, então você pode receber o seu FGTS sem que haja uma rescisão contratual nem aposentadoria. É uma causa, vamos dizer, extraordinária de liberação do FGTS, né? Para os magistrados, nesse caso específico, o saque foi considerado legítimo, pois o motivo é equivalente àqueles descritos na legislação que trata da matéria. Então, ele concilia os propósitos individuais com os objetivos públicos. Então, o desembargador federal Carlos Francisco ressalta que, nessas circunstâncias, é presumível que o levantamento pelo trabalhador atenda aos melhores propósitos do FGTS. Então, de acordo com os autos, a criança recebeu o diagnóstico de TEA, ou seja, de transtorno do espectro autista, em abril de 2021. O laudo médico, ele apontou dificuldades de interação social, comunicação, atraso na fala e alterações na reciprocidade socioemocional. Foram também relatados padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses, atividades, inflexibilidade nas mudanças de rotinas e alterações sensoriais.
Então, é realmente um clássico caso de transtorno do espectro autista. O relatório ele ainda destacou que as ausências de terapias imediatas, de uma intervenção imediata, ele pode sim causar prejuízos e impactos na qualidade de vida desta criança. As suspensões, interrupções e início tardio das intervenções comprometem quase que por completo a perspectiva de melhoria do prognóstico, né? A doença, então, a doença que lastreia esse pedido se mostra juridicamente importante ao ponto de afastar a taxatividade da lista do artigo 20. A jurisprudência ela tem sido firmada nesse sentido, em se tratando de doença grave conjugada com a necessidade do numerário depositado no FGTS. Então, assim, com essa conclusão, é que a segunda turma do TRF3 determinou que a Caixa liberasse o levantamento do fundo de garantia deste trabalhador. Decisão muito importante, pessoal, né, em que você tem a liberação do FGTS, que é um valor do próprio segurado, do próprio trabalhador, né, para o custeio desse tratamento. E, de fato, nos casos do espectro autista, as intervenções precoces, né, as intervenções o quanto antes, elas são de extrema relevância para que você possa ter um melhor prognóstico e você possa, então, assim, dar a essa criança uma condição melhor de vida, né, de socialização, de capacidade de comunicação, enfim. É extremamente relevante essa decisão e a gente fica muito satisfeito quando a gente vê esse tipo de decisão, né, confirmando, então, uma jurisprudência que a cada dia mais vem se avolumando nesse sentido, né, de uma visão mais de uma política pública, né, de cobertura para as questões de saúde e bem-estar, não só daquele trabalhador, mas de sua família, o que vai reverberar, sim, também numa condição de vida melhor para o próprio trabalhador. Então, decisão acertadíssima do TRF3. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a questão da aposentadoria permanente, né, concedida a uma diarista por problemas crônicos, né? O Tribunal da Quarta Região determinou, então, a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente para uma diarista de 56 anos de idade que tinha insuficiência renal, hipertensão e dor lombar, conforme decisão unânime da nona turma. Embora a perícia tenha concluído pela capacidade laboral, a idade e a limitada habilitação profissional indicam, então, uma incapacidade definitiva, né? Podendo, então, neste caso, o colegiado discordar do laudo, né, com base em outros aspectos que foram apresentados pela segurada. Então, a ação ela foi ajuizada pela segurada enquanto ela recebia um auxílio-doença por estar impossibilitada de fazer esforços físicos devido à piora das suas patologias. Em 2015, no entanto, o INSS cessou o pagamento do auxílio após a perícia concluir que havia condições para o retorno do trabalho. Ela, então, solicitou o restabelecimento do auxílio, contudo, a vara julgou improcedente o pedido e a autora, então, recorreu para o TRF. O desembargador, relator, deu provimento para, então, determinar a implantação do benefício com o pagamento do retroativo desde a data do requerimento administrativo. No seu voto, o relator salientou que o juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar fundamentadamente das conclusões do médico perito, em razão dos demais elementos comprobatórios coligados aos autos. Então, no caso aqui, é o que a gente chama de reconhecimento da incapacidade social. Verificou-se que, apesar de haver alguma capacidade laborativa, não havia condição de reinserção no mercado de trabalho, ou mesmo de retorno para o seu posto de trabalho, posto que
a sua baixa qualificação técnica, né, a sua baixa limitada habilitação profissional, a sua idade, né, que para este caso específico conta, né, e é considerada uma idade já, vamos dizer assim, avançada. Por conta dessas circunstâncias, a gente reconhece, então, que há aí, para além do critério médico, que a gente tem chamado de uma certa incapacidade social. Não haveria como essa pessoa, então, retomar as suas atividades laborais. Então, continua ainda o desembargador dizendo que, ainda que o laudo pericial realizado tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora a confirmação da existência da moléstia incapacitante referida na petição inicial, corroborada pela documentação clínica associada às condições pessoais, a habilitação profissional, a idade, demonstra a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional, o que enseja, indubitavelmente, a concessão de auxílio por a concessão de auxílio por aposentadoria por incapacidade permanente. Então, é uma decisão aqui extremamente importante, fortalecendo, robustecendo, então, este entendimento da chamada incapacidade social, quando você avalia outros critérios e condições pessoais do segurado para a avaliação da concessão ou não do benefício por incapacidade. Então, decisão aqui acertadíssima e importantíssima, né, para esta segurada que teve, então, o seu direito garantido, justamente porque o olhar foi para além do critério médico, como determina a legislação previdenciária, né? A perícia, ela não pode ser exclusivamente médica, ela precisa ter um olhar biopsicossocial, ou seja, mais alargado, mais abrangente. Então, andou bem, caminhou bem, conclui bem este processo, o TRF4, né? Garantindo a essa servidora. Muito obrigada e até a próxima, quando nós voltaremos com mais notícias para vocês.